Bem-vindo e bem-vinda ao podcast do Inovativos, um braço de conteúdo do grupo Innovation Experience. A gente está aqui para passar o melhor conteúdo sobre a jornada de digitalização da economia, das pessoas, das empresas e também dessa transformação que a gente está vivendo com muita profundidade com as principais lideranças do mercado para que todos vocês possam ter um conteúdo que agregue, que faça com que cada vez mais rapidamente as pessoas entrem nessa nova jornada. E hoje a gente vai tratar de cibersegurança. O que é isso, onde eles vivem, o que as empresas estão fazendo para resolver o que pode ser um dos principais problemas dessa nova era. A gente sabe que quando a tecnologia avança, as fraudes, os crimes cibernéticos também avançam, as coisas vão mudando e a criminalidade também, e é muito importante, não só sobre esse aspecto, mas para também você, pessoa que está nos assistindo, ter os seus dados protegidos, ter a garantia que esses dados não venham cair em outras situações que você não queira. E para a gente passar esse conteúdo em profundidade para vocês, a gente trouxe grandes especialistas do mercado aqui para a gente bater um papo de maneira bastante informal, mas bastante instrutiva sobre esse novo mundo. E aí, já fazendo algumas apresentações, a Anaí, que eu conheço há muito tempo do LX, ela tem um histórico vasto aí no ecossistema digital, praticamente fundou a OLX, tem anos de atuação. O Kleber, da Movile, que é uma grande investidora de várias empresas muito conhecidas no mercado, é de fato aquele smart money, não é só dar o dinheiro e sair correndo e cobra, mas ajuda as empresas a se desenvolverem, a escalar os seus negócios. O grande Marcelo, da Microsoft, aí, um grande especialista no segmento de cibersegurança, talvez um dos caras que tem mais bagagem aqui para dar um overview aí de Você tudo. Você entregou minha idade agora. Ele tem 87 anos, para quem não sabe. Mentira, super novo, mas com uma bagagem muito, muito rica para trazer aqui para gente, com experiência em grandes empresas. Você está na Microsoft hoje. E o Robert, da Tembis, que é a líder na América Latina de micromobilidade. Quem nunca viu uma bicicleta aí percorrendo pelas ruas aí, que a pessoa foi lá, destravou a bicicleta rapidamente, pegou, conseguiu fazer o trajeto dela de maneira muito mais sustentável, integrando a outros modais. Quero agradecer vocês, a presença de todos vocês aqui nessa nossa conversa pública, não tão reservada. A gente sempre se conversa nos grupos que a gente faz parte, né? Principalmente na Associação Brasileira Online e Offline. Aliás, para quem não conhece, essa associação, embora tenha esse nome esquisito, reúne o maior número de unicórnios no Brasil, essas startups que valem mais de $1 bilhão, que a gente está usando naturalmente no nosso dia a dia. Hoje a gente está com 157 plataformas digitais, e essa iniciativa também é do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio São Paulo, que representa 80% do comércio digital do país. Tá, já fiz todas as apresentações que eu precisava fazer. Eu gostaria de começar aqui com uma pergunta que ela é básica, assim. Por que que as empresas precisam se atentar com cibersegurança? Por que que isso é tão fundamental, né? O que mudou na dinâmica da economia para que todas as empresas e também os próprios cidadãos, as pessoas comuns, vocês precisam se preocupar com proteção de dados, né? Aí eu queria começar com o Marcelo. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar com todos aqui. A gente passou, especialmente nos últimos 2 anos, né, a gente teve uma aceleração do uso de tecnologia. Eu particularmente vi empresas que eu falava assim, essa empresa nunca vai usar a nuvem, né, porque é muito tradicional, etc. E essas empresas tiveram que se transformar. A gente teve um processo de democratização tecnológica. Só que a democratização tecnológica ela é para o bem e também para outras coisas, né? Como qualquer coisa que a gente tem no nosso dia a dia. O que a gente percebe é que os criminosos também usam tecnologia, né? Você tem organizações criminosas que têm profissionais de tecnologia, né? Assaltar uma instituição física hoje é muito mais arriscado do que você executar uma fraude.
E aí você tem o que a gente aqui, todos nós conhecemos, que é uma superfície de ataque maior. Mais usuários usando a internet. Eu gosto de usar o exemplo da minha casa. Meu pai, radialista, falo muito, vocês estão vendo. Ele começou a usar a tecnologia durante a pandemia e eu tive que ter uma conversa com ele sobre os perigos que ele vai enfrentar usando a tecnologia. A internet, o computador, né, a mensageria, a tentativa de fraude. Então acho que tem a questão cultural, a gente está num momento muito acelerado. Então as empresas hoje vendem confiança. Se o usuário não tem confiança, provavelmente ele não vai usar o seu produto ou serviço de novo. Então cibersegurança está grudado com isso. Passa a ser um tema estratégico. Não é um tema só tecnológico, acho que todos nós aqui concordamos. Já há muito tempo que tem que ser tratado em outra esfera. Né? Você trouxe um ponto muito importante, né? Que ele está conectado até com a reputação das empresas, né? É tão demorado a gente conquistar uma confiança, mas tão rápido de ser destruída, né? E a questão da proteção desses dados se encaixa perfeitamente nisso, né? A gente vai ver cada vez mais notícias sobre o assunto, infelizmente, porque nem todas as empresas, todo mundo vai conseguir se preparar para se precaver nesse ambiente. E aí tem um elemento que piora ainda mais a situação, né? Hoje está tão fácil você ter acesso a conhecimento, a informação, que ela serve para o bem e serve para o mal. Então, assim, do meu quarto, vestindo um pijama, eu consigo acessar um conteúdo de uma universidade lá da Europa, ler um artigo, me instruir, e também serve para o mal, serve para ele descobrir como é que acessa algum sistema. Nós aqui, a gente tem com certeza contato muito com... A gente tem serviços de inteligência, né? Entender o que está acontecendo na Deep Web. Se eu perguntasse para você hoje, quanto custa comprar uma arma cibernética na Deep Web hoje? Quanto custa? Não, já começa assim, explica o que é arma cibernética. Do mesmo jeito, você tem uma arma física, você pode ter um software, um componente que é utilizado para causar dano ou invadir um sistema ou roubar dados, etc. Há 20, 30 anos atrás, quando alguém queria disparar um ataque cibernético, tinha que ter muito conhecimento técnico, não é isso? A gente passou por isso, né? Desenvolver o malware, etc. Hoje, com $66, você compra um malware na Deep Web, fraude como serviço, com call center 24 horas para te atender caso aquele malware não funcione. Então, isso aumenta a possibilidade de pessoas que têm má intenção e por isso que a gente está vendo essas notícias todas explodindo e tudo mais. Né? Então, democratizou para todo mundo. Né? Tá, você já tá me assustando. Não, calma, não é FUD não, calma. Mas, Anaí, assim, qual que é o primeiro passo de toda a empresa para ter, de fato, um plano, um raio-x dessa rota de preparação para ter um ambiente seguro de proteção de dados, até considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi recentemente sancionada, está em vigor, não tanto recente assim, faz alguns anos, mas poucos anos, né? A gente ainda está vendo a implementação disso acontecer. Prova disso é que até a própria Agência Nacional de Proteção de Dados ainda está dando passos bem pequenos ainda, porque ela foi recém-constituída, tem uma série de regulações que ela ainda não emitiu, a gente não viu ainda uma grande sanção dessa nova agência. Eu queria que você explicasse o que uma empresa precisa ter aí, se preocupar nos primeiros passos para ter um ambiente ali de proteção de dados. Então vamos lá, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito incipiente, ela é muito nova, mas a proteção de dados ela não se restringe a dados pessoais, que é o que a lei trata. Quando a gente fala em proteção no ambiente cibernético, a gente pensa muito nesse ambiente de tecnologia, empresas de tecnologia, quando na verdade a gente está transpassando isso, né? A gente tem a segurança da informação da empresa, das estratégias de negócios da empresa, estratégias de crescimento, segredos de negócios, e tudo isso precisa também tá muito bem protegido. É o maior ativo da empresa, né? Como que ela consegue executar o seu papel. E o primeiro passo para tudo isso é a educação.
Então, a educação dos colaboradores e a educação dos usuários, no caso de plataformas de tecnologia, a educação dos usuários que utilizam essa plataforma. Quando você começa a criar essa consciência, né, de que os dados eles precisam ter segurança, que você precisa ter cautela, desde um documento que você imprime e deixa ali na impressora, até aos acessos que você faz, quando você vai criando essa consciência na comunidade, é o pontapé inicial e que vai seguir no crescimento da empresa e na maturação da empresa. Eu costumo dizer, né, que a segurança cibernética, a gente não aprende quando a gente é criança a lavar a mão, e a gente não lava a mão constantemente. A segurança cibernética é a mesma coisa, é você lavar a mão e estar sempre se protegendo e protegendo os negócios. Pô, você foi muito precisa, porque você trouxe mais um elemento aqui para assustar a gente, que é esse papo do segredo industrial, segredo de empresa, que é muito complicado, né? Assim, você imagina acessar os dados, vamos pensar que a gente é uma plataforma de delivery de comida, que é a Móvel Expertise, né? Imagina você descobrir quantos restaurantes estão vendendo pizza de mussarela. Pô, isso aí é muito complicado, né? Porque, pô, o cara vai precisar de mussarela. Isso na mão do vendedor de mussarela vale ouro, né? E outras coisas também, como roteiriza, como que tem um relacionamento com o cliente. São tantos pontos hoje, né? E os novos negócios são praticamente baseados em dados. Esses negócios que estão escalando. Então, a gente está falando de algo que é o core business do negócio. Então, produção de dados tem que ser visto como core business, né? Não pode não ser visto assim. E aí que tá, porque a Anaí trouxe um outro ponto. Trouxe o ponto que eu vou chamar de treinamento. A empresa inteira precisa estar envolvida. E aí que tá, porque assim, a gente passou na segunda revolução industrial por um período em que a gente departamentalizou muitas coisas, né? Então, uma esteira rolante industrial, que impactou também todas as estruturas organizacionais, até as de serviço, você cria departamentos estanques. Então você fala, eu criei a área de finanças, eu tenho a área de operações, eu tenho o jurídico. E vai passando o bastão. E vai passando na esteira. A esteirinha rolante vai até chegar na conclusão. Deu super certo por muito tempo. E agora surge a necessidade da gente ter uma transversalidade nas coisas, né? Até para ser mais rápido. Não é o nosso papo aqui, mas o que eu quero dizer conectando com segurança o perfil desse profissional, ele é interdisciplinar, né? Ele tem que saber da parte regulatória, ele precisa saber da parte tecnológica e ele precisa treinar as pessoas. E por muito tempo o profissional de TI às vezes fazia e vou para a tecnologia, para quê? Para não ter que falar com ninguém. Vou ficar na minha telinha, na minha telinha. Então, se você é um DPO, que é o Data Protection Officer, esquece, cara. Você até pode pedir até uma ajuda para o RH para treinar, uma ajuda para o jurídico para falar, me explica o negócio lá, mas você é o responsável, cara. Em última instância, pela lei, me corrija se eu estiver errado, hein, Anaí? O DPO que vai responder. E se tiver envolvido no caso, pode ter até preso. Não é? É verdade. Então, assim, E aí que eu quero ver de vocês dois, Clever, Robert, assim, como que é essa transição desse perfil desse profissional, principalmente voltado à produção de dados, né? O Clever é de uma nova geração. Então, passa a grande tendência, né? Já vi meio que formatado isso. Queria que você contasse um pouquinho de como que essa preparação envolvendo esse assunto de cibersegurança sob essas perspectivas, né? Que a Anaí colocou, eu estou só sintetizando aqui, que é tecnologia, aí tem um braço regulatório, aí tem um braço que é de treinamento. Como envolver a empresa nisso tudo? Qual a tua visão sobre isso?
Eu acho que tentar uma abordagem simples, uma abordagem mais simplista, assim. Eu vejo muito de tecnologia em cyber e não dá para fugir disso, mas se a gente falar o techniquez com quem não é técnico, eu acho que a gente sabe bem que não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, uma estratégia que eu tento adotar, o time da Movile de segurança tenta adotar, é transformar a linguagem técnica numa linguagem mais acessível. Então, criar analogias. Então, acho que o Marcelo falou muito bem quando ele abordou que o bandido estelionatário, que era o famoso 171 antigamente, ele na verdade só migrou o método de ataque dele. Antes ele fazia o golpe dele falando, ou indo até o banco, ou indo até, indo até a vítima dele fisicamente. Hoje em dia ele não precisa mais, ele pode fazer da casa dele, ele não precisa nem ter conhecimento técnico, na verdade. Então, por que a gente que tem que conscientizar vai falar de techniquez com as pessoas? Acho que na verdade é simplificar a coisa, desmistificar toda a parte técnica e explicar como o golpe acontece. Então, se a gente for voltar para a base ali, voltar para a prancheta e explicar como as coisas acontecem por trás dos panos, a gente consegue ter um resultado mais efetivo na hora de educar. Isso realmente, assim, a linguagem sempre foi também um instrumento de poder, né? Você não quer ser... Às vezes você faz de propósito o povo não te entender pra, né? Ó, me esconder deixa o quieto. segredo. Busque perpetuar. Não me pergunte nada, né? Não me pergunte nada. Por que é assim? Não, só é assim. Vamos seguindo assim. Tem o economês, tem o juridiquês, tem o... Eu brinco que é o techniquez. Eu faço muito essa brincadeira lá dentro da Movile de eu não vou falar o techniquez hoje, eu vou explicar aqui da maneira mais simples possível. E eu faço muita analogia. Então o pessoal até brinca bastante comigo lá, porque eu adoro fazer analogia para explicar as coisas complicadas, que é a parte técnica. Porque às vezes é até pra gente que é técnico, quanto mais para quem fez marketing, economia, jurídica. Assim como pra gente também é difícil entender das leis nos meandros e os artigos, enfim. Então acho que é tentar falar de uma maneira mais simples e comunicar melhor, né? A gente tem que se preocupar com quem está ouvindo. Ainda nessa linha dos profissionais, né? E no que eu estou tentando construir aqui de contexto, né? Dessa esteira rolante que muita gente entrou e entra até hoje, né? As pessoas sempre tenderam a ser hiper especialistas em alguma coisa e pronto, né? Então você vai pegar o ramo da medicina, né? O cara, um ortopedista, né? Então o cara fez a graduação, aí ele fez uma residência em ortopedia, mas aí dentro da ortopedia ele se especializou em cirurgia do menisco do joelho direito, tá? Nem sei se existe, tá? Ao tal ponto que o paciente vai no ortopedista, faz a cirurgia, mas um medicamento que ele receitou interfere no hormônio dele, aí ele vai buscar um endócrino que vai receitar um outro remédio para combater o efeito colateral do outro, que pode dar um problema gastro, aí tem que ir no gastro, resumo. A hiperespecialidade cega de outras áreas faz com que o negócio pode virar um problemão. E aí os profissionais falam, bom, então agora a gente precisa trabalhar repertório, né? Então também precisam ter repertório, além de ter uma especialidade. Então, aí eu tenho que agregar ferramentas na minha caixa de ferramenta. E na Tembice? A Tembice tem mais dados de micromobilidade que qualquer cidade no país. Vocês estão ali vendo ali onde está operando, tal. Conta pra gente aqui, pra gente trazer alguns elementos da prática do dia a dia nessa produção de dados da perspectiva tecnológica. Por quê? Porque eu acho que a primeira reação que eu percebo das empresas quando tratam do assunto, e é inevitável que seja assim, então tem que ser assim, é falar, bom, vamos fazer um mapeamento de todos os dados que a gente tem para saber se o processo está correto, o que eu preciso realmente proteger, o que não é protegido, o que eu posso passar para terceiro, o que eu não posso, se eu preciso de um termo de consentimento ou não. Mas aí entra a parte tecnológica. Como que você vê isso aí de acordo com a sua experiência, até da perspectiva de mercado externo, né? Porque a gente pode internalizar muita coisa em tecnologia de cibersegurança, mas vai até determinada página, né? Chega uma hora que você está com tanto dado ali que você vai, preciso de ajuda. Ou eu vou precisar de um time de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas e aí o céu é o limite, né? Exatamente.
Você pegou bem num ponto bem importante, que é o mapeamento de dados do que você tem de conhecimento realmente para você saber o seu negócio, né? A Tembis, como você comentou, a gente trabalha com micromobilidade. O negócio da empresa é tecnologia em micromobilidade. A cibersegurança não é um negócio core ali. A gente tem a área específica, então fala, cara, a gente quer dar a melhor experiência para o nosso cliente, o nosso usuário final, para ele poder pegar a bike, destravar, andar na cidade. Mas lá nos bastidores tem a nossa equipe lá para fazer essa cibersegurança. Como garantir realmente que ele colocou no aplicativo lá os dados dele, que realmente está confiável e que ele confie na empresa. Então, para isso, a gente tem que ter boas parcerias, realmente. A empresa é uma empresa enxuta, né, robusta ali. Então, buscar boas parcerias que tenha a cibersegurança também para implementar e fazer microsegmentações ali, realmente conseguir colocar cada um no seu quadrado ali. Falar, olha, se eu vou compartilhar um dado com você, eu vou também levar para a cadeia de suprimentos, validar como que ele faz a segurança. Falar, olha, eu não vou passar os dados do meu cliente para uma empresa que eu não confio ou que ele não tenha a segurança adequada, ou até melhor do que nós, né? Às vezes tem uma empresa, um provedor de nuvem, e você fala, olha, eles têm vários requisitos de segurança, várias normas. Você fala, poxa, é um lugar que está confiável. Às vezes, para eu montar dentro de casa isso daí, tem um custo muito alto, então fala, não, vamos terceirizar esse serviço. Então, realmente, tem que saber equilibrar para poder ter essa escalabilidade mais correta. É claro, porque assim, as empresas vão querer ficar com uma estrutura mínima para maximizar também o uso dos recursos, né? E aí que entra esse problema, Marcelo, que é, bom, no Brasil, as empresas brasileiras de prestação de serviços de cibersegurança, né? Elas existem, onde elas vivem, quem são, que eu estou procurando até agora, cara. E eu acho que você pode nos ajudar também com uma outra questão, que é a questão que é a seguinte, como que a gente cria um ambiente seguro sem tanta fricção? Porque esse é um grande problema. Porque se eu colocar muitas etapas ali para o consumidor, que atrapalhe a jornada dele, né? Porque a jornada dele tem que continuar sem fricção, pô. Ele tá no digital, hoje em dia você não quer ter muitas etapas de transação, né? Quantos comerciantes não deixam de vender no digital porque talvez não tenha um meio de pagamento conectado ali, e às vezes tem que ir para uma outra tela, para uma outra. Vamos pegar um vendedor de capinha de celular no WhatsApp, quer comprar capinha? Quero. Mas como é que faz? Manda um link, aí joga para outra página e tal. Segurança, a pretexto de segurança, eu posso criar um ambiente que eu tenho várias barreiras ali, né? E para o consumidor deve ser terrível. Então, fala aqui para a gente um pouco dessa questão. Cenário de prestação de serviço, cibersegurança no Brasil, e essa parte da experiência que eu acho que a gente tem que tratar bastante aqui, porque pode ser que seja um grande problema. Sim. Se a gente olha para o mercado brasileiro, para o mercado na América Latina em geral, mas olhando para o Brasil, a gente tem um solo muito fértil aqui. O que eu quero dizer com isso? Os nossos fraudadores são criativos, tá? Eu já tive experiências de falar com colegas que trabalham em outros países, quando eu conto as coisas que acontecem aqui, o cara fala, não, você deve estar mentindo. Número 1 de golpe e número 1 de segurança. Não é possível. Então, isso gera um ecossistema que os nossos profissionais de segurança são muito... Eu costumo usar uma expressão que é de tomar tiro na fuselagem. A gente toma muito tiro na fuselagem, porque a gente está exposto todo dia a um cenário que, às vezes, em mercados, vamos chamar aqui de desenvolvidos, isso não acontece tanto. Por quê? Porque lá você tem algumas questões, muitas vezes, da cultura, da lei, né, de outros fatores que mitigam alguns riscos, e aqui talvez a gente não tenha esse mesmo ecossistema, então os fraudadores são mais criativos. Então, você pega o setor bancário. O que o setor bancário financeiro investe em tecnologia de segurança, sim, nós somos um setor super desenvolvido quando a gente está no setor financeiro, comparado com muitas vezes outras realidades. O que isso traz de bom? Primeiro, os profissionais de segurança aqui são muito, eu diria assim, né? Gente, quem não trabalha com cibersegurança aí pode vir, tá? Pode vir que é bom. Não vai pra pode mim, que vem bom. Pra mim. Não, pode vir. Pode vir que a piscina é boa, tem muita oportunidade. Então, assim, tem um mercado muito aquecido. O profissional de segurança brasileiro, da América Latina, ele é bem visto lá fora, porque a gente tem esse cenário rico.
E a gente tem boas empresas no Brasil, que inclusive são multinacionais já, eu não vou aqui ser injusto, dar nomes, né? Mas a gente tem empresas super competentes, tem empresas de nicho, de consultoria, aquela empresa que é especializada na segurança do dispositivo X. Então, a gente tem um ecossistema muito rico. Precisaríamos ter mais? Precisaríamos. O mercado demanda. Tem um estudo do IC Square, que é uma instituição sem fins lucrativos, de profissionais de segurança, que a gente tem uma necessidade hoje ao redor de 400 mil profissionais de segurança no Brasil. Eu moro em Jundiaí, uma cidade de 500 mil de habitantes, eu costumo dizer que nós precisaríamos hoje de uma Jundiaí cheia de gente de segurança para atender o mercado só no Brasil. Então tem outro desafio que tem muito a ver com essa questão do uso da tecnologia, de ganhar escala, que a tecnologia tem que ajudar você a resolver também essas questões de gaps que a gente tem que viver no dia a dia. Então tem empresa capacitada. A fricção, eu tenho uma expressão que a gente usa muito na Microsoft, e aí a nossa presidente lá, a Tânia, eu vou dar o crédito para você, eu prometi, tá? Que ela usa com frequência, que é o que a gente chama de segurança tem que ser empática. Acabou aquele período onde a segurança não pode, não vai fazer, tem que colocar 10 etapas. Isso não... O profissional de segurança que faz isso, ele não dura muito. Então, assim, nós também tivemos que nos reinventar para entrar nesse cenário onde a segurança tem que, inclusive, facilitar a vida do usuário. Quando você está usando reconhecimento facial para autenticar numa aplicação, o que você quer? Trazer segurança com facilidade para o usuário, diminuir a fricção. Qual que é a boa notícia? Que hoje a segurança te permite fazer isso. Você tem tecnologias, mecanismos que te permitem dar uma experiência boa para o usuário e com um bom nível de segurança. Sempre tem um trade-off, né? Sempre tem que, eu falo que a vida é feita de escolhas e nós fazemos todo dia. Às vezes você vai ter que abrir mão um pouquinho da segurança para dar um pouquinho mais de usabilidade, mas você não pode ir 880. E aí você me permite usar lá a sua expressão da esteira. Isso é uma coisa que a gente tem que repensar, porque cibersegurança não está no final da esteira, nem no meio da esteira. Ela tem que estar em todas as etapas da esteira. Se eu estou produzindo algo, se eu estou produzindo um aplicativo, um serviço, tem que implementar lá no começo, tem que discutir no começo, depois no meio, depois no fim, testar de novo. Então é um processo que depende da empresa toda. Não depende só de uma área, né, ou de uma pessoa, ou de um conjunto de pessoas. É um desafio cultural mesmo. Como... Posso roubar aqui e complementar? Eu acho que excelentes os pontos que você trouxe. E eu acho que na questão de fricção, se a gente falar de OLX, a gente está falando de uma plataforma com milhares, né, de usuários acessando a todo momento. Eu acho que um ponto importante é você ver onde realmente é necessário fazer essa fricção. Então, você tem uma gama de usuários que estão num comportamento normal, que você não tem dúvidas ali daquele acesso. Enquanto quem está numa zona cinzenta ou está fazendo, está se aprofundando ali em usos de ferramentas, aí esse usuário, esse lote de usuários, essa camada que está numa massa um pouquinho mais cinzenta, eles sim vão passar por mais camadas de segurança para garantir que quem realmente está acessando é o titular, né, é o usuário titular dos dados. Isso não só quando a gente fala, então, dessa interface, né, com o público externo, mas também com o público interno, né? Então, poxa, hoje na OLX a gente tem o modelo Remote First, a gente trabalha de casa, remoto, a OLX contrata hoje no Brasil inteiro. E como que a gente garante, né, a segurança de que o nosso colaborador está realmente acessando os dados de uma forma segura? De uma rede segura, de um equipamento seguro. VPN é suficiente? Não, não é. Então, poxa, dependendo do acesso que essa pessoa ao ferramental que essa pessoa vai utilizar para trabalhar, ela vai passar por mais pontos de checagem, mais pontos de segurança, garantindo que quem abriu o computador e logou é a pessoa que ainda está usando aquele computador, que ainda está usando aquele ferramental. Então, eu acho que a questão da fricção ela é uma questão de muito ligada à usabilidade, ao acesso, ao que está sendo feito naquele momento, que a gente liga, né, com o risco da ação daquele momento. Acho que... E tem um fator também que aí a tecnologia ajuda muito a diminuir essa fricção. Porque quando você usa modelos de machine learning, de inteligência artificial,
para criar esses comportamentos de uso, você está beneficiando a maioria que tem comportamentos bons, normais e que estão fazendo transações boas, e você vai penalizar provavelmente aqueles que realmente podem trazer algum problema. Acerta em 100% dos casos? A resposta é não, vai gerar algum tipo de fricção, mas na Microsoft a gente, por exemplo, todos os produtos de segurança que a gente tem usam machine learning de alguma forma. A gente chama isso de machine learning on the edge. Assim, hoje você usa tecnologia para detectar. O caso clássico que a gente usa a Microsoft também, trabalho remoto é realidade. Eu moro em Jundiaí. Você vê que eu falo Jundiaí pra caramba, não sou candidato a nada, hein? Mas vamos dizer que o meu usuário agora aparece aqui em São Paulo 10 minutos depois que eu me conectei de Jundiaí. É possível eu sair de Jundiaí e chegar em São Paulo em 10 minutos? Adoraria se fosse possível, mas não é. Isso gera um flag, dizendo assim, olha, o Zilo conectou de uma região X e agora ele está na região Y. Pera aí, que eu tenho que ter certeza que é o Zilo. Zilo, você é você mesmo? Me dá uma prova de que você é você mesmo. Um segundo fator de autenticação, alguma coisa do gênero. Se não é o Zilo, transação protegida. Se é o Zilo, eu me autentico e está tudo certo. Como que você consegue isso? Usando tecnologia, usando machine learning, ganhando escala. Né? Todos esses business que nós estamos falando, que são business de milhões, milhares de usuários, precisam ter escala. E aí a machine learning, inteligência artificial é par da segurança, sem dúvida. E não tem uma fórmula, né, para todas as empresas, né? Não é botar um antivírus lá. Existe bala de se prata. Se fosse né? só isso, tava tão bom. Eu sou dessa época, tá? Tem gente ainda hoje que acha que é. Que acha que é o antivírus e pronto, né? O antivírus e o firewall protegeu. Protege tudo. O perímetro já não é mais as paredes da empresa, né? Que a gente está falando. Com a transformação digital, está cada um em sua casa, trabalhando remoto, com dispositivos diferentes, dispositivo corporativo, dispositivo pessoal também está sendo liberado em alguns locais para trabalhar, né? Então, acabou aquela coisa, não. Entrou, para trabalhar tem que estar dentro do escritório, só trabalha nas máquinas que estão dentro do escritório. Hoje não, a segurança que nem o Zilo comentou. A machine learning, inteligência artificial para te ajudar a proteger, né? Eu até brinco, até trazendo uma reflexão pessoal aqui bem antiga. A gente pegasse um termo antigo que transformasse para os dias de hoje de transformação digital, ficaria mais ou menos assim. Quem nunca compartilhou um acesso, que atira a primeira pedra, né? Porque realmente hoje o acesso virou o perímetro, né? Você tem que saber realmente se a pessoa que está acessando é ela, está com o dispositivo válido e vai poder ter acesso ao recurso correto. Né? O mercado falou muito tempo sobre bring your own device, né? Ou seja, usar o seu próprio dispositivo para fazer uma transação, acessar a empresa. Eu vou além. Hoje a gente vive um modelo de bring your own everything. Tenho certeza que o seu relógio está conectado à internet, tenho certeza que o seu dispositivo de lâmpada, talvez na sua casa esteja conectado à internet, tenha talvez a sua tomada. Hoje tudo está conectado à internet, então você tem que proteger tudo. Assim, não tem mais como ter a rede de casa é segura. E aí, né, pegando o nosso tema aqui, que está muito alinhado com a questão do que a gente chama de Zero Trust. Qual que é o princípio hoje? O princípio é que o usuário e o dispositivo tem que ter o mesmo nível de segurança onde quer que ele esteja. Então significa dizer o seguinte, eu estou na minha casa, o nível de segurança é 1. Eu estou na empresa, ele tem que ser o mesmo. Eu estou trabalhando na frente da praia, ele tem que ser o mesmo nível de segurança. Por isso que a gente chama de confiança zero. Nesse cenário moderno de mobilidade, você tem que adotar outra estratégia de segurança. Não dá mais só para ter um antivírus. Por quê? Porque o cara está conectado numa rede que você não conhece, ele está usando um computador que às vezes você não conhece, e você vai ter que implementar segurança nisso. Aí sobra para todos nós juntos decidimos qual que é a melhor forma de fazer e usar a tecnologia para nos ajudar. Então, diversão garantida, o seu dinheiro de volta, já dizia um chefe meu. Lembrando que não é verdadeiro que uma pessoa, um colaborador, um usuário tenha apenas um device. Né? Ah, sim. Você pode ter um computador, um notebook, um relógio. Celular, então, acho que o grande desafio é não é mais igual a 1. Um é igual a 3, 4, depende do quanto conectado você está. Você consegue imaginar chegar para um executivo de uma empresa e falar assim, você não vai poder usar o seu celular para tomar decisões de negócio. Sabe aquele iPad de última geração que você trouxe lá de fora? Você não vai conectar porque não minha pode. rede não suporta. Você vai falar, não existe. Então, cabe a nós acharmos os mecanismos. Né? Que loucura. É muita coisa para resolver, então muita oportunidade. Mas tá, a gente está falando aqui sobre algumas coisas que a gente precisa ter preocupação para garantir um ambiente seguro.
Mas e se a gente tiver um vazamento? E se alguém pegou o dado? Como que a empresa tem que se comportar, até com base no cliente, né? Aí, Anaí, eu acho que você pode tratar disso com maestria, porque a gente vai ver isso cada vez mais, né? Eu acho que é importante todas as empresas terem um plano de resposta a incidentes. Então, e fazer treinamentos constantes, simulações desse plano de resposta de incidentes. Acontecendo, você vai ter ali o guia. Lógico, nunca um roteiro te ajuda, né? Mas você tem ali boas práticas que você vai seguir, vai fechar, né? E a união, time multidisciplinar e a união com o time de segurança de informação é imprescindível, porque é esse time que vai fechar a porta, vai identificar a porta aberta, vai fechar a porta aberta, e daí junto com o pessoal do regulatório, com o pessoal de comunicação, vai tratar, se foi efetivamente um vazamento, as comunicações para as autoridades competentes, para os clientes, enfim, para a imprensa, se for o caso. Então é muito importante a preparação, né? Você se precaver, porque todo mundo fala, né? Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então a preparação é assim imprescindível. Eu faço uma analogia aqui, assim, tudo bem que agora as empresas estão no modelo híbrido, trabalho remoto. Quando você está num prédio, a empresa não tem que fazer teste de evacuação do prédio? Sim. Por que você faz o teste? Significa que vai ter incêndio amanhã, mas significa que um dia pode ter um incêndio. E se tiver um incêndio, as pessoas estão minimamente treinadas para evacuar o prédio. Um dia eu estava numa reunião com o CEO, eu perguntei para ele assim, por que você não faz a mesma coisa para cibersegurança? Ele, você já simulou alguma vez que você teve um vazamento? Vou contar um caos, eu gosto de contar caos. Eu não posso contar o milagre, não posso contar o santo. Eu presenciei um caso de vazamento de informação de uma determinada empresa. E o presidente dessa empresa ia dar uma entrevista 3 dias depois para a imprensa para falar sobre novos investimentos numa determinada área. Nossa. Fez a apresentação, apresentou tudo. Quando ele acabou a apresentação, adivinha qual foi a primeira pergunta do jornalista? O senhor pode me explicar o que foi que aconteceu no fim de semana? Por que vocês estão parados até hoje? Quanto tempo vai levar para voltar? E o pior, ele não tinha resposta. Ninguém tinha sentado com ele para simular um caso como esse e definir quem vai responder. Quem vai responder o quê? O que a gente diz para a imprensa? Como é que a gente informa o mercado? Eu posso dizer para vocês, eu já passei por algumas situações onde o pior momento para você descobrir que você não está pronto para responder um incidente é quando ele acontece. Então é melhor treinar antes, simular, né? Ter um plano, que é o que a gente chama lá de um tabletop exercise, simula, né? Se tiver um incidente, quem vai falar com a imprensa? Quem vai falar com os sócios? Quem vai a mercado? Como que a gente vai tratar isso? Né? Então, e infelizmente as empresas deixam isso para depois. Não todas, mas uma boa parte das empresas, não vai acontecer, né? E vai. A gente só não sabe quando. Vai, e agora a gente tem uma lei que você tem que cumprir também com alguns Você tem que reportar, você vai ter que informar. Vai ter que informar. E logo no início é complicado mesmo, né? Porque, assim, um padrãozinho clássico ali, quando tem um vazamento lá, quem conseguiu os dados começa a pedir dinheiro, né? E extorsão total. Com pagamento em Bitcoin, sei lá onde, em que país, né? E aí é um cenário que você não... Às vezes ele nem mostra que realmente acessou. Ele só diz, você não sabe se é verdade, qual que é o dado mesmo que conseguiu capturar. Então, realmente, assim, ter esse plano é muito importante. E se de fato realmente conseguiu acessar, né? Porque tem as tentativas de extorsão de alegações de vazamento falso. A pessoa vai lá, manda um e-mail e fala, olha, eu tô com seus dados, cola, né? me paga aqui peraí, né? Às vezes não é simplesmente uma falácia, né? Não, total. Perceba que a gente está falando aqui mais uma vez de um golpe que é velho, porque sequestro é sequestro desde que o mundo é mundo. Só mudou para o mundo digital. Ao invés de eu sequestrar um ente querido, eu estou sequestrando um dado. É verdade. As coisas vão ganhando outras roupagens, né? Com o Pix, né? O Pix é a restrição de transferência do Pix aqui no Brasil pelo Banco Central.
enfim, foi uma transição de um tipo de crime para o uso daquela tecnologia, né? Até no mundo do crime e no crime cibernético existem tendências. Hoje a tendência é o golpe do Pix. Hoje, principalmente em São Paulo, que é onde eu moro, e aí vou também falar um pouquinho da minha terra, sou paulistano aqui. Se você pegar os índices de criminalidade voltado para golpe baseado no Pix, que antigamente era o sequestro relâmpago e hoje migrou para roubo de celular, até de fato também pegar a pessoa fisicamente para fazer as transações, aumentou demais, principalmente no último ano. Então você vai ver que as coisas vão ganhando outra roupagem, como você falou, mas os golpes são os mesmos, só vai a parte da democratização da tecnologia só vai mudando o meio que isso acontece. E aí na parte da estrutura do time que vai tratar de cibersegurança, o que vocês veem que os modelos que vocês já viram que tem um melhor encaixe? Porque ora eu vejo que está com CTO, ora eu vejo que tem uma cadeira só de segurança. Pergunta polêmica. Ora... Tem mais 3 horas pra gente conversar. Polêmica, sim. Porque muitas vezes ninguém quer assumir. Essa você não combinou, também. Você não estava combinado, não estava no roteiro essa. Quais os arranjos possíveis? Porque a gente já disse que é uma questão interdisciplinar, é uma questão com muita responsabilidade nas costas, talvez assim uma das que mais tem responsabilidade, porque um vazamento pode comprometer, como a gente disse aqui, a confiança no negócio inteiro, e principalmente o negócio tecnológico, isso é fundamental, né? Porque uma coisa é um vazamento de dados de uma padaria, outra de uma empresa de tecnologia. Você pode botar tudo para baixo, então você tem que se preparar mesmo. Assim, onde colocar esses encaixes, né? Quem que vai ser o responsável? Como que vocês veem essa organização, né? Ou vai ser um grupo que vai ser criado, vai ter um responsável em última análise? Sim, mas é um grupo que está constantemente ali. Quais que são os desenhos que existem hoje? Acho que verificando, vai de negócio a negócio, né? Realmente depende da maturidade que o negócio está com a segurança. Tem um lugar que ainda a segurança está embaixo de TI, porque está crescendo a maturidade, né? Olha, coloca o pessoal de segurança que também vai ter que fazer mais a educação das pessoas, ganhar esse corpo realmente de segurança. Já outras empresas tem a segurança corporativa, segurança de TI, segurança na área de riscos, compliance. Então, vai de negócio a negócio realmente encaixando. A maturidade vai crescendo, realmente, acho que com... E você vê que o futuro é seguir essa tendência ou criar uma área só de segurança? O futuro, acho que, se a gente pegar alguns estudos, já tem para 2022, se eu não me engano, provavelmente uns 40% do board mundial vai ter um comitê de segurança, privacidade, riscos, né? Então, com pessoas qualificadas para trabalhar. Então, segurança já é estratégico, já está mais que visível, que não tem mais como falar, vamos colocar um produto na rua sem segurança. Mas vou te falar que esse conselho está cada vez maior, hein, cara? Porque agora tem sustentabilidade, além dos que já estão aí, né? Que é finança, senta na mesa, tal. Tá cada vez um conselhão, né? Mas... falando ainda dessa estrutura, eu queria ouvir mais vocês aí. Por favor. Eu acho que assim, não existe uma estrutura que você fale essa é a estrutura correta, esse é o ideal. Né? Vai depender muito da organização, da cultura da organização. Não importa se está embaixo do CTO, não importa se está numa cadeira específica, o que importa é que as áreas se conversem e que funcione. E eu acho que o importante é começar já do momento 1 da concepção da empresa, do negócio, começar com essa cultura, começar com esse cuidado, porque depois não vai dar para você olhar para trás e falar, eu vou arrumar a casa. Não, a casa tem que nascer e crescer de forma escalável, já arrumada e pronta para resolver esse tipo de situação e responder esse tipo de ameaça. Eu vejo, às vezes, eu hoje trabalho no provedor de tecnologia, mas já fui do outro lado da mesa também, já trabalhei como cliente, então eu já passei por alguns modelos. Às vezes eu ouço assim, não, mas estar em TI é ruim. A resposta é depende. Dependendo do momento da empresa, talvez a cibersegurança ou a segurança ligada à TI vai trazer uma velocidade na adoção de alguns controles tecnológicos que são importantes para aquele momento. Perfeito.
Agora, com o passar do tempo, é fato, a segurança vai ter que tocar outras disciplinas e vai ter que ser trabalhada de uma outra forma. Para sair do Techniquez, você vai ter que levar o assunto cibersegurança pensando numa palavrinha mágica que se chama risco. Como é que você transforma isso em risco? Bom, aí talvez a área de segurança fique embaixo de um Chief Risk Officer, um Compliance Officer, você vai ter uma abrangência maior, agora tem LGPD, aí você começa a fatiar as disciplinas, então, você tem Compliance, você tem segurança tecnológica, você tem segurança em pessoas, a área começa a ganhar robustez. E obviamente que isso faz com que fique cada vez mais próximo do board. Eu já vi modelos onde o CISO responde para o CIO, para o presidente. Mas são empresas que vêm evoluindo há muito tempo e chegaram no modelo de maturidade que faz sentido. Agora, você começa a empresa hoje, vamos pôr lá direto no presidente. Precisa? Essa é a pergunta que normalmente eu faço. Talvez não precise. Você pode começar pequeno, ganhar escala junto com o negócio, amadurecer e mudar o modelo. Então é difícil dizer, use A ou B. Eu sou partidário de temos que entender o modelo de maturidade da empresa, onde ela quer chegar, quanto tempo, e aí você define o modelo de escala. É como se a gente tivesse uma gestação da área numa outra área. Isso, e tudo bem. Né? Sustentabilidade está acontecendo isso também nas empresas, né? Onde você coloca? Aí, tem empresa que bota no RH, tem empresa que coloca até no jurídico. É a gestação. Compliance também foi assim, é assim, várias empresas, né? Nasce no jurídico, depois pode sair e tal, a depender do quanto que o líder lá, o CEO, ele tem de compromisso e prioridade em um determinado assunto, né? E você pega um modelo de uma empresa altamente regulada, vamos pegar aqui banco. Banco é regulado há muito tempo. Quando você olha as estruturas de segurança dos bancos, ela é bem robusta, com uma área de segurança corporativa, cibersegurança, segurança tecnológica e tal. Mas por quanto tempo eles tiveram que... Assim, há muito tempo eles estão regulados. Aí você vai querer pegar esse modelo e vai querer encaixar numa empresa que é 100% tecnologia, né, cloud native. Calma, talvez... Que business não está regulado, que agora que a LGPD está pressionando um pouco mais, então assim... É preciso tomar cuidado. Né? Eu sei que os profissionais de segurança que vão me ouvir aqui vão ficar bravos comigo. Porque o mercado fala há muito tempo, não, a gente tem que estar próximo do CEO, o ideal do está próximo do board, mas se a estrutura não cabe, como que você vai montar uma estratégia a longo prazo numa estrutura que não cabe? Às vezes não dá, você tem que acompanhar a maturidade do negócio, porque não adianta você querer correr, o negócio está engateando, ou o negócio já está correndo e você que está engateando. Então entender o momento, entender o business. Eu acho que independente de qual estrutura, o time de segurança, o time de TI tem que estar alinhado com o negócio. Se não estiver alinhado, entendendo qual é o momento, não vai dar certo, vai ficar para trás. Eu já vi modelos de adoção de segurança bem interessantes, descentralizados. Eu não sei de poucas empresas que adotam esse modelo aqui no Brasil, mas lá, empresas de tecnologia lá fora tem esse modelo, onde você tem os donos dos produtos, também são responsáveis pela segurança do produto. A segurança ganha escala. Então, assim, não precisa estar tudo centralizado. A questão é, você não é responsável pelo revenue do produto? Você não é responsável pela disponibilidade do produto? Então, segurança é mais um atributo de negócio. Você é responsável por segurança no seu produto. E aí você ganha escala. E a área de segurança não precisa ter 200, pode ter um volume menor porque você ganha escala. E eu gosto dessa abordagem, porque você passa a ter uma cultura de segurança compartilhada entre diferentes áreas. Todo mundo é responsável. Porque agora também a Microsoft usa esse modelo dos nossos produtos e serviços lá. Os produtos e serviços têm OKR de segurança. O cara que é dono do produto, ele tem um KPI. Ele vai ter que seguir aquilo. Então segurança está no DNA dele. No dia a dia. Aí você ganha escala. Né? Empresas de tecnologia, as empresas que são cloud native, que ganham escala, esse é um caminho interessante. Né? E assim, se eu for olhar para outras situações que eu vejo acontecer, as responsabilidades só estão aumentando para qualquer tipo de profissional, né? O profissional de tecnologia é algo mais emblemático que existe, né? Porque o cara faz a formação, 4 anos, vamos supor que ele é graduado, né? Aí quando ele terminou a graduação, tirando as matérias propedêuticas, né, de base, de pensamento e tal, se ele aprendeu a programar no ano 1 em determinada linguagem, 4 anos depois já é outra. O que faz com que
é quase uma cartela de bingo procurar esses caras, porque você só vai marcando. Você sabe Python? Sabe. Java também? Java também. O outro também? Também. Você tem que preencher uma cartela de bingo, né? E para além disso, esses OKRs não são só agora de segurança, tem agora de sustentabilidade, porque, ainda mais em empresas nativas digitais que tem esse DNA de sustentabilidade já enraizado, né? Não é uma empresa que está transformando, porque, agora realmente sustentabilidade é importante. Aí tem os OKRs de sustentabilidade. E aí você vai aumentando também, você aumenta, né, a cartela do bingo de qualificação, aumenta também o OKR, é um cenário que só para dificultar mais ainda, né, que todas essas coisas que a gente está falando vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, o seu arranjo, é justamente cada vez mais pessoas trabalharem em rede, né, em que sentido, né? Às vezes eu não estou com um funcionário, um colaborador, às vezes é um cara que está desenvolvendo um produto para mim na Ucrânia, com outro que está em São Paulo, com outro que está na China, todos eles não estão full time, não são CLT, nada disso, mas eles compõem uma rede de trabalho em determinado negócio. E aí você vai ter que falar para o cara que o cara é responsável e tal. É um cenário muito desafiador, né? Para todo mundo, para a estruturação, principalmente de um tema que, assim, pode colocar o negócio para baixo, né? É um tema que realmente, assim, segurança, todo mundo, aliás, é unânime aqui que a gente conversou, que é fundamental, né? E se você me permite, não é só uma questão de... Hoje as empresas estão olhando não só para o seu ambiente, mas é um risco sistêmico. As empresas estão mais conectadas. Hoje você consome uma API de alguém. Sua aplicação faz uma transação. Como é que você faz essa transação? Eu uso aquela outra lá. Ótimo. E essa outra? Essa outra eu uso daquele lá. Você faz segurança. Eles fazem. Porque se eles não fizerem, o seu produto, o seu serviço está consumindo algo inseguro. E se você está consumindo algo inseguro, de quem que é a responsabilidade? É sua. Então o ecossistema também, eu já tive algumas discussões com alguns clientes falando sobre o risco sistêmico. Que hoje você depende, né, de um do outro, então se eu sou seguro, você também tem que ser. A gente tem que ser seguro junto. Né? A gente está falando cada vez mais de um mundo mais colaborativo, né? A gente fala que o colaborativo é o novo competitivo. E aí, quando você olha para o colaborativo, você vê várias parcerias entre empresas. Tem BIS, tem várias, Móvel tem várias. E também da interoperabilidade, né? Que é o que você está colocando no final das contas, né? Tem que... meu dado vai transitando. No final das contas, sobra para alguém, né? Que vai ser esse DPO, vai ser esse responsável. Ele que vai ter que ficar lá nas costas... Sobra para todo mundo, mas na verdade quem vai responder é o Data Protection Officer, né? É o encarregado. Eu costumo dizer que, e vocês vão concordar aqui, né? Que quando tem um incidente de segurança, um dos primeiros telefones que toca são desses senhores que estão na mesa aqui. E senhoras, né? Estão todos aqui. Toca, eu lembro que cliente, meu telefone tocava às 3 da manhã, eu falava assim, ninguém tá me chamando às 3 da manhã para me perguntar se tá tudo bem, né? Se tá dormindo bem? Não, porque tinha um incidente que vai acontecer a qualquer hora. Então, profissional de segurança não tem a vida fácil não, viu? Acho que uma boa pergunta é se todo mundo que consegue dormir tranquilo à noite. Alguém dorme aqui? Vocês conseguem dormir tranquilo à noite? Mas eu acho que quando a gente se propõe, né, no caso da própria OLX, a gente tem um compromisso com a sociedade. A empresa, acho que é errado, de uma certa forma, jogar tudo nas costas do DPO. É o DPO que vai responder? Não, a empresa tem um compromisso com a sociedade, ela se propõe a oferecer um serviço, a dar e a receber de volta, né? Então, eu acho que, por isso que o pilar, e na OLX, o pilar de segurança e privacidade, ele é muito importante. E ele, desde o começo, do dia zero da concepção de um produto, o jurídico já está envolvido na ideia, para também não ter perda de tempo, escalabilidade, você voltar e redesenhar um código, porque agora, no final, quando você está entregando, o código não observou uma cautela XYZ. Então, a educação, de novo, a educação
é o pontapé inicial e todos os colaboradores precisam ter um nível mínimo de educação. Aí, se a pessoa vai desenvolver uma atividade mais específica, de desenvolver um ferramental, ela vai ter que se aprofundar um pouco mais nisso. Então, eu acho que assim, a gente aqui fica falando muito, né, desse cenário de meio, às vezes, catastrófico, que a gente vivencia no noticiário todo dia. É risco. Mas a gente só vivencia isso porque a gente está oferecendo algo muito melhor para a sociedade, né? A maioria das pessoas utilizam as nossas ferramentas e utilizam bem intencionadas, e as que não utilizam, a gente está aqui preparado para fazer o exercício de barrar uma utilização indevida, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Acho que eu queria até pegar um gancho nisso e mandar um abraço pro DPO da Móvel e o Leandro Astorga, porque o que a Ana acabou de dizer é exatamente o modelo que a gente busca muito lá. Então, tem a parte de segurança da informação, cibersegurança, e a parte de privacidade de dados. A galera muitas vezes não sabe a diferença. Então, a gente fez algumas campanhas para explicar o que a gente tem de similaridade, o que a gente tem de singularidade, e o que a gente faz juntos para conseguir fazer com campanha, com educação, com projeto, com tecnologia, para conseguir trazer mais segurança para a empresa e para as investidas também. Porque a gente não pode pensar no modelo de que só o DPO tem a responsabilidade ou que só o responsável por segurança tem a responsabilidade. Isso é dividido. Sim. Óbvio que o DPO tem a parte do CPF e vai responder juridicamente, dependendo de como for o incidente, mas o trabalho é para que esse extremo nunca aconteça. Trabalho é que a multa nunca chegue, que a gente consiga responder e não ter um impacto mais grave que seria isso. Agir de forma diligente, né? Exato. E eu tenho uma expressão que eu digo o seguinte, tudo bem, privacidade de dados, agora tem LGPD, né, tem muito projeto de segurança que saiu da gaveta por causa da LGPD, né, que estava lá esperando. Acho que uma área ajuda a outra, porque isso, tem muita gente que hoje, infelizmente, ainda não sabe o que é nenhum ponto especificamente, nem outro, é nebuloso, é uma área cinzenta, acho que para muita gente. Né? Se as empresas estivessem tratando temas, em geral, tratando o tema segurança com responsabilidade nos últimos 20 anos, quando saiu o LGPD, de qualquer forma você ia ter trabalho. Sim. Mas talvez você não tivesse o volume de trabalho de fazer algo de 5 anos e 1 ano. Sim. Né? Porque tem princípios de segurança que são fundamentais para a proteção de dados. Proteção de dados vai além da tecnologia, né? A gente colocou bem no começo. É um formulário. Outro dia eu estava num parque, a menina chegou para mim, o senhor quer participar de uma promoção? Eu falei, por quê? Preencha aqui os seus dados. Eu falei, é só escrever, moça. Eu falei, você vai fazer o que com isso aqui, moça? Ela ficou me olhando, o senhor não quer participar, né? Eu falei, não quero. Ela saiu. Assim, vai muito além da tecnologia, tem outras preocupações, né? Mas as coisas têm que andar juntas. Um depende do outro. Se você não faz um trabalho a 4 mãos, se a segurança não está bem feita, o DPO vai ter impacto. Se o DPO e todo o fluxo de informação não estiver mapeado, a área de segurança também perde. Todo mundo tem que trabalhar a 4 mãos. Porque no final, acho que está todo mundo aqui para entregar, né? Para os usuários, para os consumidores, para os clientes, confiança e uma jornada agradável e acessível, né? Eu acho que todo mundo quer ter aplicativo de banco no celular e fazer transações de forma rápida, fácil. São facilidades que vêm no dia a dia. Você pode comprar e vender rapidamente na OLX, no celular, pode se movimentar. Então, tudo isso são características que a gente tem a obrigação de adotar para fornecer para os nossos usuários essa usabilidade, essa fluidez na jornada, né? Total. E como vocês disseram aqui, segurança da informação não nasceu hoje, não nasceu por causa da LGPD, né? Compliance foi a mesma coisa. Teve a lei da empresa limpa. Depois surgiu um monte de vaga de compliance, como se, né, não existisse compliance antes, né? E aí abriu-se todo também, até a lei, né, da empresa limpa ajudou a aumentar o número desses profissionais sem sombra de dúvida. Mas de segurança de informação está aí, né, há muito tempo. E a gente tem que saber agregar cada vez mais elementos, conhecimentos para ter uma jornada cada vez mais fluida. Bom, a gente chegou no final do nosso tempo aqui, tem papo, a gente... Já? Cara, mas tem papo aqui para derivar muitos outros episódios aqui, então você que está nos assistindo aqui, não perca os próximos episódios, a gente vai combinar, agora que a gente vai desligar aqui o episódio,
os próximos passos desse tema. Pode surgir até uma universidade aqui de cibersegurança desse papo aqui. Mas então, como a gente falou bastante aqui de dados, como é importante proteger os dados, você que está nos assistindo, comente nesse vídeo, dê sugestões, seu feedback é muito importante para a gente também ir melhorando cada vez mais aqui o nosso podcast, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Vocês querem fazer alguma declaração final? Não? Obrigada, bom, Vitor. aqui na descrição do vídeo tem o nome de todos eles, procurem eles que esses caras são feras, tá bom? Até o próximo episódio, valeu! Obrigado, gente. Obrigado, Tchau, gente.